Na aula de hoje, a gente vai resolver alguns problemas sobre torque, né? A gente começou a estudar a dinâmica rotacional, e a gente viu que o movimento de rotação, né, ele é modificado pela ação do torque, né? Então, não basta ter uma força externa atuando, essa força externa tem que estar atuando fora do eixo de rotação, né, com um certo desalinhamento do eixo de rotação. E, se esse for o caso, a gente vai ter um torque, a gente viu como calcular esse torque e como esse torque gera uma aceleração angular para o corpo. Então, a gente vai resolver alguns problemas para a gente praticar um pouco mais como calcular esse torque e, enfim, como determinar a dinâmica do movimento a partir das forças que atuam nele, que atuam no corpo. Então, o primeiro problema é um problema bem típico, certo? De rotação, que é o problema do ioiô, né? Então, o ioiô, ele tem uma corda enrolada aqui num cilindro no centro dele, e aí ele desce desenrolando essa corda. Aí a gente vai assumir que enquanto ele está descendo, essa corda não está deslizando, nem se esticando, nem comprimindo, certo? Então, a corda está sempre esticada e ele vai desenrolando essa corda e descendo. E aí a gente tem alguns dados aqui, a gente tem o raio, a massa do ioiô, o momento de inércia. E a gente vai querer analisar esse movimento de rotação, né? O que está fazendo esse ioiô rodar? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar são as forças. A gente precisa determinar quais são as forças que estão atuando no ioiô. Né? E a gente sabe que nem todas as forças geram um movimento de rotação. Né? Então, a gente vai ter que analisar a força e depois o torque que essas forças estão gerando. Tá? Então, pede para analisar as forças, escrever a segunda lei de Newton para o centro de massa. E aí depois a gente vai calcular a aceleração angular. E, finalmente, enfim, a gente vai mostrar uma relação entre a aceleração angular e a aceleração do centro de massa e depois calcular a aceleração angular do ioiô. Tá? Então, o procedimento, né, quando a gente está tratando de dinâmica, é semelhante ao que a gente fazia antes. Tá? A gente tem que analisar as forças, só que agora não basta só saber as forças, a gente tem que calcular os torques que essas forças geram. Tá? Então, vamos lá. Para o ioiô, a gente tem duas forças básicas atuando nele, né? Então, eu tenho aqui o meu sistema, que é o ioiô, e eu tenho duas forças. Eu tenho a tração do fio, tá? Que está atuando aqui no ioiô, né? O fio está esticado, então ele puxa o ioiô para cima. E eu tenho a força-peso, que a gente lembra, atua sempre no centro de massa do ioiô. Então, eu tenho a força-peso aqui. E aí, eu vou adotar um sistema de coordenadas, é sempre útil a gente adotar um sistema de coordenadas. E a gente vai escrever a segunda lei de Newton pro centro de massa. Então, a gente lembra que esse aqui é um corpo extenso. O centro de massa desse corpo, por simetria, né, está aqui no centro dele. Tá? Então, está bem aqui nesse ponto. E eu sei que a aceleração do centro de massa só depende das forças externas. E as forças externas aqui é a tração e o peso. Tá? Então, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para o centro de massa. Certo? Então, para o centro de massa, a gente tem que a força resultante é igual à massa total do corpo vezes a aceleração do centro de massa. E aí, eu vou usar o meu sistema de coordenadas para escrever essa força resultante. Né? A força resultante, ela é dada pela tração mais a força-peso. A tração está apontando para cima, né? Na direção do meu eixo Y, então isso aqui vai ser TJ chapéu, e a força-peso na direção oposta do eixo Y, então menos mg J chapéu. Então, a minha força resultante vai ser T menos mg, tudo isso multiplicado por J chapéu. A minha aceleração, como o ioiô está descendo, né, ele está caindo, eu sei que a aceleração vai estar apontando para baixo. Então, eu já vou usar essa informação para escrever a aceleração do centro de massa como menos ACMJ. Tá? Então, esse ACM aqui, eu sei que vai ser um número positivo, porque o meu vetor, a aceleração está para baixo. Poderia também, né, assumir que é um número qualquer, e aí depois a gente encontraria que isso vai ser um número negativo. Né? Mas eu já incluí o sinal aqui, para a gente já usar essa informação, a gente sabe que a aceleração está para baixo. Então, se eu juntar esses dois resultados, eu vou ter que T menos mg na direção J chapéu
é igual a massa vezes a aceleração, que é menos a centro de massa, J chapéu. Então, como tudo aqui está na direção y, né, eu posso reescrever isso como t menos, né, posso igualar as componentes y, então vou ter tração menos mg, vai ser menos m, aceleração do centro de massa, e eu posso multiplicar tudo por menos 1, e aí eu tenho que mg menos a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, essa é uma forma simplificada da segunda lei de Newton para o centro de massa do sistema. A tração eu não sei ainda quanto que vale, a aceleração do centro de massa eu também não sei quanto que vale, mas é essa relação entre elas. Tá? Então, notem que a gente tomou alguns cuidados aqui, eu escrevi essas forças vetorialmente, a aceleração vetorialmente, para a gente sair, a gente lembra que a segunda lei de Newton é uma equação vetorial, então é uma igualdade de vetores com vetores. E aí, se eu tenho dois vetores iguais, aí sim eu posso comparar componente a componente. E aí, quando eu faço essa comparação, se eu lidei com tudo de maneira correta e consistente, a gente sai corretamente com todos os sinais aqui. Eu não preciso ficar pensando, peso é para cima, é para baixo, então vou colocar um sinal menos, a tração está no outro sentido, a aceleração. Isso acaba confundindo a gente. Por isso que eu acho que vale a pena escrever tudo vetorialmente, porque aí está claro, se a tração está para cima, ela vai ser um número positivo vezes J, chapéu, se o peso está para baixo vai ser um número negativo. Então, acho que é mais simples a gente acertar os sinais assim. Tá? Então, primeiro item era só isso, escrever uma relação para o centro de massa, para a aceleração do centro de massa. A segunda pergunta pede para a gente demonstrar essa relação, que a aceleração angular do ioiô está relacionada com a aceleração do centro de massa. Então, o que é aceleração angular? Se eu penso que o meu ioiô inicialmente está em repouso, eu solto ele, ele começa a desenrolar, e ele começa a desenrolar cada vez mais rápido. Então, ele tem uma velocidade angular que vai aumentando. Tá? Então, esse aumento da velocidade angular de rotação dele em torno desse eixo aqui, que passa pelo centro dele, essa velocidade angular vai aumentando e, portanto, ele tem uma aceleração angular. O que é a aceleração do centro de massa? Se eu marcar o centro de massa do corpo aqui, vai ser a aceleração desse ponto. Certo? Então, se eu olhar, eu sei que o ioiô está rodando e descendo, certo? Então, o centro de massa está caindo e, ao mesmo tempo, ele está girando também. Então, é aquele tipo de movimento que tem os dois lados. Tem um movimento do centro de massa, mais um movimento de rotação acontecendo. Tá? Então, a gente vai ver que, quando a gente considera os dois movimentos ao mesmo tempo, a gente consegue determinar qual que é essa aceleração. Tá? Mas, primeiro, vamos tentar achar essa relação aqui. Então, a ideia é uma ideia que a gente já mencionou algumas vezes, mas sempre aparece nesses problemas quando eu tenho uma roldana, eu tenho uma roda enrolada em alguma coisa. E a ideia é o seguinte, imagina que eu marco aqui o centro de massa em 2 instantes de tempo. Então, eu estou observando o centro de massa no instante inicial, e aí eu, assumo que ele estava aqui no meu zero. E aí, depois de um certo instante de tempo, esse centro de massa vai ter descido uma distância ΔY. Eu vou assumir aqui tudo em módulo, então esse ΔY é um número positivo. Tá? Na verdade, em termos da coordenada Y, a coordenada Y vai diminuir, mas eu vou tomar um módulo aqui, então isso aqui eu vou assumir como um número positivo. Então, esse centro de massa, ele deslocou daqui até aqui, então ele teve um deslocamento de ΔY. Se eu olhar só para o centro de massa, foi isso que ele andou nesse intervalo de tempo ΔT. Mas, ao mesmo tempo, como eu tenho uma corda enrolada aqui que está desenrolando, se eu olhar para esse ponto aqui que estava na corda, se a corda está sempre esticada, se o ioiô não desliza na corda, o que vai acontecer é que esse ponto vai continuar aqui, mas aí o ioiô vai desenrolando, e eu vou ter mais ele vai desenrolar esse pedaço de corda aqui. Tá? Então, para ele descer um ΔY, ele tem que ter desenrolado um pedaço de corda ΔL. Esse é o primeiro ponto importante. Então, a corda desenrolou de um ΔL do ioiô. Tá? Só que a gente sabe que o quanto a corda desenrolou depende de quanto o ioiô rodou. Então, é isso que vai permitir relacionar essas coisas. Então, a gente tem que o deslocamento do centro de massa é o quanto de corda foi desenrolado, mas, se a gente pensar
para eu desenrolar essa corda, o meu ioiô tem que ter girado de um Δθ, certo? Então, esse ΔL vai ser igual a uma variação angular, né, o quanto o meu ioiô rodou, para desenrolar essa corda. Então, se eu passar o filme ao contrário, pensar nesse pedaço de corda, que ela estava enrolada nesse ioiô, esse pedaço de corda vai ser vamos tentar. Imagina que esse é o pedacinho de corda aqui que eu estou focado, né? Então, ela estava enrolada, vamos supor, até aqui, certo? Quando ele rodou, ele desenrolou esse pedaço de corda, certo? Mas quanto que ele teve que rodar para desenrolar esse pedaço de corda, né? Ele teve que rodar de um Δθ. Esse foi o Δθ que ele teve que rodar para toda essa corda vir para cá. Então, se eu olho nesse meu desenho aqui, esse comprimento dessa corda, que é justamente ΔL, é justamente o perímetro desse arco aqui, que é Δθ vezes o raio do meu ioiô. Então, toda essa argumentação eu estou fazendo em detalhe só para a gente ver essa relação, né? Que quando o meu centro de massa desce de ΔY, a minha corda tem que ter desenrolado de ΔL, e para eu desenrolar uma quantidade de ΔL, o meu ioiô tem que ter girado de um Δθ. Né? Tudo isso daqui, né, ele tem que ter girado para ter liberado esse pedaço de corda aqui. Certo? Então, eu consigo relacionar o quanto ele girou com o quanto ele desceu. Esse é o vínculo importante aqui. Eu tenho uma relação entre a variação angular do meu ioiô, então, o quanto ele está girando, e o quanto o centro de massa está descendo. E aí, se eu penso numa variação infinitesimal, eu tenho um R dθ igual a um dy, né? Então, penso que eu variei um pouquinho. E aí, portanto, se eu dividir por intervalozinho de tempo, eu vou ter que R ômega é igual à velocidade do centro de massa. Então, a variação da coordenada angular é a velocidade angular, e a variação da coordenada y, eu estou assumindo aqui tudo em módulo, tá? É igual à velocidade do centro de massa em módulo. E, portanto, se eu tiro, então, velocidade angular é a velocidade do centro de massa sobre o raio, e se eu derivo de novo essa relação aqui, eu tenho a aceleração angular sendo igual a 1 sobre r, o raio é constante, né? Derivada da velocidade do centro de massa com relação ao tempo, que é justamente a aceleração do centro de massa. Então, eu chego nessa relação aqui que a aceleração angular é igual à aceleração do centro de massa dividido pelo raio do ioiô. Então, no final das contas, é uma relação super simples, mas a argumentação é meio sutil, para a gente conseguir linkar todas essas grandezas. Então, o quanto que o ioiô desceu é igual ao quanto de corda foi desenrolado, e para eu desenrolar essa quantidade de corda, o meu ioiô tem que ter girado de um Δθ. E aí eu consigo relacionar essas coisas e vincular essas coisas. Então, aqui a gente chegou na relação que o problema pediu. E agora, finalmente, o problema pede para a gente calcular a aceleração angular do ioiô. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu penso, para eu calcular a aceleração angular, eu tenho essa relação aqui, mas eu quero saber exatamente quanto que ela vale. Para eu calcular a aceleração angular, tipicamente eu precisaria conhecer o torque. Se eu sei o torque, e eu sei o momento de inércia, o momento de inércia foi dado, tá aqui. Então, eu conseguiria saber qual é a aceleração angular. Então, vamos fazer a análise do torque para ver se a gente consegue descobrir quanto que vale a aceleração angular. Tá? Então, a gente tem primeiro, da segunda lei de Newton, que a gente calculou no primeiro item, a gente tem essa relação aqui. Então, se eu dividir tudo por m, eu vou ter que a aceleração do centro de massa, aqui já vi que está errado, falta um m aqui, não vou dividir nada por m, eu tenho direto que massa vezes a aceleração do centro de massa é mg menos a tração. Isso é a segunda lei de Newton para o centro de massa. Agora, vamos analisar o movimento de rotação. Certo?
Então, para o movimento de rotação, a gente vai ter um torque atuando. E eu tenho duas forças atuando no meu corpo. Eu tenho a tração e a força-peso. Tá? A força-peso atua no centro de massa, que é justamente o eixo de rotação. Então, nesse caso, a força-peso não vai produzir torque nenhum. Tá? A tração, ela está atuando num ponto aqui deslocado do eixo de rotação. Tá? Então, ela vai produzir um torque. Tá? E aqui a gente poderia, né, definir o nosso sistema de coordenadas. A gente lembra que o torque é definido, né? Então, o torque da tração, ou o torque resultante, já que a força-peso não vai exercer torque, é ponto de aplicação da tração vezes a tração. Né? Então, eu teria que definir, se eu desse um zoom aqui, eu definiria um vetor que sai do eixo de rotação, esse seria o meu vetor RT, né? E vai até a tração, faria esse produto vetorial. Mas esses vetores são ortogonais, então o seno do ângulo entre eles é 1, né? Porque o ângulo entre eles é 90 graus. O módulo desse vetor é justamente o raiozinho interno do ioiô. Tá? Então, se eu quiser só o módulo desse torque, a gente lembra que é módulo desse vetor R, módulo da tração, seno do ângulo entre eles. Nesse caso, o ângulo é 90 graus, certo? Então, o seno vai ser 1. O módulo desse vetorzinho aqui é justamente o raio do ioiô, então isso aqui vai ser R. O módulo da tração eu vou chamar de T. Então, o torque é simplesmente RT, e eu não tenho o torque da força-peso, porque para a força-peso aqui, o ponto de aplicação é justamente no eixo de rotação. Então, esse que seria esse vetor R para a força-peso, ele tem tamanho 0. Então, esse é o torque resultante, e isso aqui tem que ser igual a I vezes alfa, tudo em módulo. Então, aqui eu chego na seguinte relação. Eu tenho que R vezes a tração tem que ser igual ao momento de inércia, que é dado por, deixa eu relembrar aqui, mr² sobre 2, isso é dado no problema, vezes alfa. Então, eu tenho que a tração, né, se eu cortar esse R, esse daqui, eu tenho que a tração é mr sobre 2 alfa, mais alfa, a gente viu, é a aceleração do centro de massa sobre R. Né? Então, isso aqui vai ser mr sobre 2, aceleração do centro de massa, dividido por R, e aí, finalmente, eu posso cortar esse R com esse R, e eu chego que a tração, então, vai ser m sobre 2, aceleração do centro de massa. Então, agora, eu posso usar essa relação aqui em cima, para achar uma equação que me permita determinar qual é a aceleração do centro de massa. Né? Então, se eu fizer isso, eu vou ter que massa vezes a aceleração do centro de massa vai ser igual a mg menos a tração, que a gente acabou de determinar, que é m sobre 2 vezes a aceleração do centro de massa. Eu posso passar isso para cá, vai me dar 3 meios de m, aceleração do centro de massa, igual a mg. Posso cancelar as massas agora. E aí eu obtenho que a aceleração do centro de massa, então, vai ser 2/3 de g. E, portanto, a aceleração angular, que é a aceleração do centro de massa sobre R, vai dar 2/3 de g sobre R. Então, só retomando aqui para a gente ver o que a gente fez. Né? Em princípio, eu tenho duas leis de Newton aqui. Né? Eu tinha uma lei de Newton, a segunda lei de Newton, para o centro de massa. E eu tenho a segunda lei de Newton, né, que é torque igual a I alfa, para a rotação, para o movimento de rotação. Então, meu movimento completo, eu quebrei ele em duas partes. Movimento do centro de massa mais movimento de rotação. Para cada um desses movimentos, eu tinha o equivalente da segunda lei de Newton. Tá? Então, eu tinha duas igualdades. Eu tinha duas incógnitas, que é a aceleração do centro de massa e a tração. Então, eu consegui resolver para essas duas incógnitas. Né? O importante aqui era ver que a aceleração angular está relacionada diretamente com a aceleração do centro de massa. Então, essas duas variáveis, na verdade,
né, estão relacionadas pelo raio. Né? Então, se eu determino uma, eu sei a outra. Né? Então, esse foi a ideia para conseguir resolver o problema. Se eu olhasse só para o movimento do centro de massa, eu não conseguiria resolver o problema, porque eu teria só uma relação, aí eu não sei quanto que vale a tração. Se eu olhasse só para o movimento de rotação, eu também não conseguiria resolver o problema, porque eu não saberia novamente quem é a tração e quem é a aceleração angular. É só quando eu olho para os dois movimentos em conjunto e vejo que um movimento está vinculado ao outro, né, para o ioiô, para o centro de massa do ioiô descer, né, ele precisa rodar, então os dois movimentos estão vinculados, então isso me permite relacionar essas variáveis e determinar qual é a aceleração angular do sistema. Tá bom? Então, esse é o ponto importante, né? Esse é um movimento que tem tanto movimento de centro de massa quanto rotação, e os dois estão vinculados, né? Um não acontece, né, independente do outro, e, portanto, isso permite simplificar as equações e determinar as variáveis do problema. Tá bom? Então, esse segundo problema, ele, na verdade, é um problema mais de cinemática. A gente vai usar um pouquinho a ideia de força, mas não vai usar diretamente torque. Mas é só para a gente não esquecer também, né, da parte de cinemática rotacional, certo? Então, a ideia do problema é que eu tenho um objeto de massa m, que ele está preso à extremidade de uma haste. Então, é como se eu tivesse aqui um objeto nessa ponta. A haste tem tamanho r, ela pode girar num plano horizontal sem atrito, perpendicular a um eixo que passa pela sua extremidade fixa. Né? Então, a gente tem que conseguir visualizar o que está acontecendo. Né? Então, tem uma massa preso na ponta dessa haste, a outra extremidade está fixa, e aí ela gira em torno dessa extremidade. Certo? Então, eu tenho essa haste girando aqui assim, tá? Com uma massinha na ponta dela. E aí fala que a aceleração angular do objeto é produzida por uma força tangente à trajetória circular. Né? Então, se eu olhar de cima, né, essa haste vai fazer uma circunferência. E aí o problema fala que eu tenho uma força tangente à trajetória, que é igual ao peso dessa massinha, e pede para eu determinar qual que é a aceleração angular, então, do meu sistema. Né? Então, eu tenho uma força que está acelerando. Então, essa haste vai começar a rodar cada vez mais rápido. E aí depois pede, né, se todo o sistema parte do repouso, quanto tempo leva para ele dar uma volta completa? E qual que é a velocidade angular depois de uma volta completa? Então, um problema de cinemática aqui, a gente vai usar só alguns conceitos de força e aceleração centrípeta e tangencial. Tá? Então, se a gente fizer um esboço do problema, a gente tem o seguinte, né? Como eu falei, eu tenho essa massinha presa nessa haste, vou determinar os meus eixos aqui só para ficar tudo específico, y e x, e aí essa massinha vai ficar, essa haste, ela vai ficar rodando e, portanto, essa massa vai fazer um movimento circular aqui. E eu tenho uma força tangencial que está sendo aplicada nessa massa. Então, é uma força que está sempre, né, tangente ao movimento. Por exemplo, quando a massinha estiver aqui, a minha força vai estar para cá. Quando a massinha estiver aqui, a força vai estar para cá e assim por diante. E essa força, o problema me diz, é m vezes g. Mas a gente sabe que se eu tenho um movimento circular, independente de qual seja esse movimento, eu tenho a minha aceleração desse objeto aqui tem duas componentes, né, que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Certo? Então, eu sei que a aceleração dessa massa tem duas componentes que são ortogonais, aceleração centrípeta e tangencial. Então, nesse instante aqui, que a gente está mostrando na figura, a aceleração tangencial está no eixo y e a centrípeta está oposta ao eixo x. E a gente sabe que o módulo da aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio da órbita. Né? Nesse caso aqui, o raio da órbita é justamente o tamanho da haste. Então, esse raio vale Rzinho. E a aceleração centrípeta tem que ser ômega ao quadrado Rzinho. E aqui eu posso usar a segunda lei de Newton. Né? Então, se eu pensar nesse instante aqui, né, eu vou ter que ter uma força na direção x para gerar essa aceleração tangencial e uma força na direção y para... Desculpa, uma força na direção x para gerar a aceleração centrípeta e uma força na direção y para gerar a aceleração tangencial.
eu preciso ter essas duas forças para gerar essas acelerações. A aceleração centrípeta vai ser gerada por uma tensão na haste. Né? Se a haste não existisse, eu não ia ter esse movimento, certo? Então, quando a massa está girando, essa haste vai ter uma tensão nela, que é o que vai ser resultante, né? O que vai gerar essa aceleração centrípeta. Já a aceleração tangencial vai ser gerada por essa força tangente. Eu não tenho mais nenhuma força atuando aqui. Então, eu posso dizer que a minha força tangente vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então, do lado esquerdo, a gente tem mg, do lado direito, a gente tem m alfa rzinho. Então, nesse caso aqui, a minha aceleração angular é simplesmente g sobre rzinho. Então, esse é o primeiro problema, determinar qual é a aceleração angular. O segundo item era, se o meu sistema parte do repouso, quanto tempo leva para ele dar uma volta completa? E quando ele chegar aqui, essa massinha chegar aqui, com que velocidade angular ela vai estar? Tá? Então, o ponto-chave aqui, esse é um problema típico de cinemática, o ponto-chave é que essa aceleração angular é constante, né, porque g é constante e r é constante. Então, se a aceleração angular é constante, né, eu sei que a posição angular do meu corpo vai satisfazer essa equação de trajetória, né? θ0 mais ω0t mais αt quadrado sobre 2, e a velocidade angular é ω0 mais αt. Então, a gente vai assumir que a posição inicial é θ igual a 0, a velocidade angular inicial é 0, porque o problema me diz que o sistema sai do repouso, e aí eu quero saber quanto tempo leva para dar uma volta completa, né? Então, eu tenho que θ de t igual a alfa t quadrado sobre 2. Para eu ter uma volta completa, esse θ, né, se eu comecei do zero, ele tem que valer 2π. Quando esse θ for igual a 2π, eu vou ter dado a primeira volta. Então, eu vou impor que isso aqui é 2π, isso vai permitir me calcular o tempo. Certo? Então, o meu tempo vai ser raiz de 4π sobre alfa. Então, esse é o tempo que leva para dar uma volta completa. E a gente vê, né, que quanto maior a aceleração angular, menor seria o tempo, o que é esperado, né? Se o corpo está acelerando mais rápido, ele vai ganhar velocidade mais rápido e, portanto, ele vai dar uma volta mais rápida. Então, o tempo para uma volta completa a gente determinou e agora a gente quer saber qual é a velocidade angular quando ele dá uma volta completa, né? Então, quando ele volta para a posição original, qual que é a velocidade angular dele? E eu vou usar essa expressão aqui. Como ω0 é 0, a minha velocidade angular vai ser αt, e o instante em que ele volta para a posição original é justamente esse que a gente acabou de calcular, raiz de 4π sobre alfa. Então, eu posso jogar o alfa para dentro da raiz, né? Vai entrar como alfa ao quadrado, e simplificar essa expressão e escrever isso como 4π alfa. O alfa a gente calculou, é g sobre rzinho, então isso aqui eu posso escrever como raiz de 4π g sobre rzinho, eu passo o rzinho aqui para cima, e aqui vai ser 4π g sobre rzinho. Então, esse é um probleminha simples de cinemática, onde a gente consegue determinar essas, né, enfim, essas propriedades do movimento. Né? O que a gente usou aqui de mais importante, além do fato de qual que é a trajetória quando a aceleração angular é constante, é o fato, né, de, em um movimento circular, eu sempre ter essas duas acelerações, que são sempre ortogonais, elas sempre formam um ângulo de 90 graus entre elas, e o módulo delas vale isso daqui. Então, a gente vê que nesse caso, onde alfa é constante, a aceleração tangencial é constante, mas a centrípeta não, porque a velocidade angular está aumentando. Conforme ela vai aumentando, a aceleração centrípeta vai ficando maior. Se a aceleração centrípeta vai ficando maior, a força necessária para gerar essa aceleração também vai ficando maior, que é justamente a tensão na haste. Então, conforme você vai aumentando essa velocidade, a tensão na haste vai aumentando. Pode chegar um ponto em que essa velocidade é tão grande que a haste não aguenta mais e quebra. A tensão é maior do que a haste consegue resistir.
Mas esse é um caso onde as acelerações não são constantes, né? Não só a direção delas, quanto o módulo está aumentando, e as forças também não são constantes para conseguir manter esse movimento, né? Essa força tangencial é constante, esse é um dado do problema, mas a força centrípeta não, ela está aumentando conforme o tempo vai passando para conseguir, né, manter esse movimento circular. Tá bom? Então, o terceiro problema é um problema um pouquinho mais interessante, a gente vai voltar a discutir o conceito de torque, né? Então, o problema é o seguinte, eu tenho uma pessoa que está puxando um bloquinho aqui, tá? E eu tenho um cilindro, né, por onde passa essa corda, e a corda não está deslizando no cilindro. Se o cilindro estivesse fixo, né, que é uma situação que a gente já discutiu antes, né, se eu tenho esse cilindro fixo, a pessoa está puxando a corda está deslizando no cilindro. Mas o que está acontecendo aqui é que esse cilindro roda, certo? Então, ele roda de tal forma que a corda não desliza. Então, quando essa pessoa vai puxando aqui, o cilindro vai rodando e ela vai subindo esse bloquinho. E aí o problema fala, bom, que o cilindro tem um raio Rzinho, essa massa tem uma massa M, o momento de inércia do cilindro é I, é um dado do problema, e ele fala que o bloquinho sobe com uma velocidade constante V. E aí fala que não tem força de atrito no eixo do cilindro, que a corda não desliza, tá? E aí pede para a gente calcular a velocidade angular e a aceleração angular do cilindro, o torque gerado no cilindro, devido à ação dessa pessoa aqui, e a energia que a pessoa gasta para levantar esse bloquinho de uma altura H. Então, são essas as coisas que a gente vai analisar. Então, a primeira coisa que a gente quer determinar é a velocidade angular e a aceleração angular do cilindro. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que esse bloquinho está subindo com uma velocidade constante V. Mas para esse bloquinho subir, o cilindro tem que rodar. Não tem jeito. As duas coisas estão vinculadas, porque a corda não está deslizando sobre o cilindro, né? Então, se esse bloquinho sobe de um tanto aqui, esse cilindro teve que rodar de um tanto. Então, os dois movimentos estão vinculados, e é isso que vai permitir que a gente vincule a velocidade angular do cilindro com a velocidade do bloquinho. É muito semelhante ao que a gente discutiu no primeiro problema. Então, de novo, a gente vai olhar para duas situações, né, e analisar o que está acontecendo. Então, imagina que eu marco um ponto aqui na corda, né, e o meu bloquinho sobe de um ΔY. Se eu considero um tempo ΔT, como a velocidade é constante, eu sei que esse ΔY vai ser V ΔT. Então, esse ponto aqui da corda subiu de ΔY. Ao mesmo tempo, se eu olhar um outro ponto aqui na corda, ele tem que ter descido da mesma quantidade, né? Porque a corda é única, né? Então, se esse ponto sobe um ΔY, aquele tem que descer um ΔY, ou um ΔL. Tá? Então, eu tenho que esse ponto aqui, né, ele desceu de ΔL, e ΔL tem que ser igual a ΔY. Porque a corda não está deslizando, não está esticando, não está comprimindo. Então, se de um lado a corda sobe ΔY, do outro ela tem que descer ΔY. Mas quanto que o meu cilindro teve que rodar para essa corda aqui, esse ponto, descer de ΔY? Se eu olhar para o... Imagino que esse aqui é o meu ângulo inicial, né? Esse ângulo ele teve que rodar até um Δθ aqui, de tal forma que esse ponto desceu para cá. Então, de novo, esse arco aqui tem que ser justamente a quantidade de corda que foi desenrolada aqui para o lado esquerdo, né? Foi dada para o lado esquerdo ou que foi absorvida no lado direito. Tá? Então, eu tenho de novo que esse ΔL tem que ser igual a Δθ vezes o raio do meu cilindro. Então, eu tenho que isso é igual a V ΔT. Porque o ΔL tem que ser igual a ΔY, e em um intervalo ΔT, o ΔY é V ΔT. Então, se eu dividir os dois lados por ΔT, eu tenho que Δθ sobre ΔT é igual a V sobre R. Né? Passei para o R para o lado de lá.
E aqui eu vejo que o lado direito é constante, a velocidade é constante, o raio é constante, então isso aqui é uma velocidade angular constante. Então a minha velocidade angular é simplesmente, de novo, V sobre R. Todos esses exemplos, a gente chega nesses resultados meio simples, né? É V sobre R, é A sobre R, é G sobre R. Mas isso depende do sistema, né? A gente poderia ter uma situação um pouco mais complicada, onde as relações fossem mais complicadas. Tá? Então, por isso que é importante a gente entender de onde está vindo essas relações e não assumir que é simplesmente dividir tudo por R. Tá? A gente tem que entender, de fato, de onde estão vindo os vínculos desse movimento. Tá? Então, se eu tiro a derivada dessa expressão, isso me dá a aceleração angular. Mas como a velocidade é constante, essa derivada aqui é zero. Então, daqui eu tenho que a minha aceleração angular é zero. Então, a minha velocidade angular é V sobre R e a aceleração angular é zero. Então, esse foi o primeiro item do problema, relativamente simples. A parte difícil é fazer essa análise para entender o vínculo, né, de o quanto o bloquinho sobe com quanto o cilindro gira. Depois ele pede o torque gerado no cilindro devido à ação da pessoa. Certo? Então, para isso, a gente vai ter que analisar as forças que estão atuando no meu cilindro. Então, eu tenho a pessoa aqui puxando o fio para baixo, e esse fio, né, vai transmitir essa força para esse ponto aqui no cilindro. Então, vou assumir que a força que a pessoa está fazendo é nesse ponto. Né? Na verdade, quem está fazendo a força no cilindro é o fio. Né? Na verdade, é o atrito entre o fio e o cilindro. Mas como o fio não desliza, essa força é transmitida diretamente para esse ponto. Do outro lado, eu tenho a força-peso do meu bloquinho, né, que também é transmitida pelo fio para esse ponto do cilindro. Então, eu tenho essas duas forças atuando nesses dois pontos aqui. Eu tenho também algumas outras forças, se eu quisesse pensar, né? Eu tenho a força-peso do próprio cilindro, que atua no centro de massa dele, mas ele está preso, né, em um apoio, então ele não cai. Né? Então, eu tenho essa força-peso do cilindro aqui, mas eu tenho uma força normal também desse apoio que cancela a força-peso. Tá? Então, essas forças não gerariam torque normalmente, porque elas estão atuando diretamente no eixo de rotação, mas além disso elas se cancelam, então o centro de massa está parado. Né? Diferente do caso do ioiô, né, onde eu não tinha um apoio no cilindro, né, o cilindro rodava e desenrolava para baixo, aqui eu tenho essa força de apoio que faz com que o cilindro fique preso. Então o centro de massa aqui não está se deslocando, eu tenho só o movimento de rotação do cilindro. Então, vamos lá, né? Qual é o torque que atua nesse cilindro? Né? A gente viu que a aceleração angular do cilindro é nula. Então, o torque tem que ser nulo também. Certo? Então, a gente já sabe que o torque resultante é zero. Mas qual que é o torque resultante? Né? O torque gerado pela força-peso mais o torque gerado pela força que a pessoa faz. Esse é o torque resultante, isso tem que ser zero, ou seja, os dois torques têm que se anular. Certo? E, de fato, se eu olhar para a força-peso, ela quer que o cilindro gire nesse sentido. Se eu olhar para a força que a pessoa faz, ela quer que o cilindro gire no sentido oposto. Então, de fato, essas duas forças geram torques em sentidos diferentes. Se eu fizesse, né, uma análise cuidadosa aqui, eu definiria esse vetor, ponto de aplicação da força-peso, esse vetor, ponto de aplicação da força da pessoa, definiria esses dois vetorizinhos aqui, né, e faria esse produto vetorial. De novo, eles são ortogonais, mas quando eu fizesse esse produto vetorial, né, se eu aplicasse a regra da mão direita, eu ia ver que o torque do peso ia estar em uma direção. Né? Nesse caso, o torque do peso ia estar entrando na página, daria para mostrar isso. Então, o torque da força-peso estaria entrando na página. E o torque da força que a pessoa faz estaria saindo da página. Então, eu tenho esses dois torques em direções opostas. Né?
Só que como a aceleração angular é nula, significa que eles estão se cancelando exatamente, né? Então, em módulo, eles têm que ser iguais, né? Como vetores, eles apontam em sentidos opostos, então quando eu somar eles, eles vão se anular, mas em módulo, eles têm que ser iguais. Vou chamar simplesmente de torque. E o torque que a força-peso faz é mg, que é a massa do bloquinho vezes a aceleração da gravidade, vezes o módulo desse vetorzinho, que é justamente o raio do meu cilindro. Como esses vetores fazem um ângulo de 90 graus, o seno do ângulo entre eles é 1, então, de novo, eu tenho o módulo de um vezes o módulo do outro. Então, é simplesmente mg/rzinho. E, portanto, isso aqui tem que ser igual ao torque que a pessoa faz em módulo para essas coisas se cancelarem. Então, a pessoa tem que fazer esse torque para cancelar exatamente o torque que o peso faz. E aí o meu movimento, é uma situação meio esquisita, né? Mas o meu movimento ele está com uma velocidade constante, é como se as forças resultantes fossem nulas, ou o torque resultante é nulo. Então, a pessoa está fazendo exatamente a força necessária para cancelar o torque da força-peso, e aí o bloquinho sobe com uma velocidade constante. A última questão já é uma questão de energia, né? Pergunta quanto energia que a pessoa gasta para fazer o bloquinho subir de uma altura H, né? Então, se o meu bloquinho subiu de uma altura H, quanto que a pessoa gastou de energia? Né? Então, a quantidade de energia que a pessoa gastou é o trabalho que ela realizou. Né? Então, a gente viu já como calcular o trabalho gerado por um torque. Certo? É o torque vezes a variação angular do objeto que está girando. Né? Então, nesse caso, é o torque que a pessoa fez, que a gente acabou de calcular como mg/rzinho, vezes a variação angular. Que variação angular é essa? Bom, é a variação angular do momento inicial para o final. Quais são os momentos que eu estou considerando aqui? Né? Eu estou considerando o momento em que o bloquinho estava lá a uma altura, vamos supor, 0, e sobe até uma altura h. Certo? Então, eu estou considerando... Deixa eu copiar isso daqui. Essa situação aqui, onde esse ΔY é justamente h. Então, se o meu bloquinho subiu h, a gente viu que essa variação Δθ, ela tinha que ser ΔY, né? Ou melhor, Rzinho vezes Δθ tinha que ser ΔY, que é h. Então, o meu Δθ tem que ser h sobre Rzinho. Né? Então, se o meu bloquinho subiu de h, o meu cilindro girou, né? A variação angular dele foi h sobre Rzinho. Então, o meu trabalho vai ser dado por mg/rzinho vezes Δθ, que é h sobre Rzinho. Então, o trabalho dá mgh. E a gente já viu essa expressão antes. mgh é justamente a variação da energia potencial do bloquinho. Né? Então, a pessoa gastou mgh, o bloquinho ganhou mgh, que foi justamente a energia potencial. Então, como eu não tenho forças de atrito atuando aqui, a energia total é conservada. Né? Então, se a pessoa injeta uma energia no sistema, né, essa energia tem que ser ganha pelo bloquinho. Tá? E como a energia cinética não está variando, porque todo mundo está andando com velocidade constante, né? O bloquinho está andando com a velocidade constante, o cilindro está rodando com a velocidade angular constante. Ou seja, a energia cinética não está mudando com o tempo, a única coisa que está mudando é a energia potencial do bloquinho. Né? Então, a pessoa está gastando uma quantidade de energia para dar essa energia potencial do bloquinho. Então, se a gente fizesse essa análise, a gente poderia colocar direto essa resposta, né? Que, como a energia é conservada, né, não tenho nenhuma fonte dissipativa, se a pessoa dá um tanto de energia, isso vai ser igual à variação da energia do meu sistema. Né? Mas a única energia que pode estar variando é a energia potencial do bloquinho, porque o resto tem velocidade constante. Né? Então, a energia cinética é constante.
Né? Então, a gente chegaria nessa mesma conclusão. Bom, então, vamos discutir um último problema, que também, né, envolve torque, é uma situação parecida com essa aqui, mas, na verdade, são duas massinhas. Então, a gente já discutiu esse caso, né, essa que a gente chama de máquina de Etude, onde essa rodana aqui estava presa, né? Então ela não rodava e eu tinha aqui essa corda deslizando por essa rodana e a gente tinha um bloquinho subindo, outro descendo, dependendo das massas, né? Agora a situação é um pouquinho mais complicada porque a gente está assumindo que essa rodana pode girar, tá? Então, conforme um bloquinho vai descendo e o outro vai subindo, essa rodana está girando e o problema me diz que a corda não desliza na rodana. Né? Então, de novo, eu tenho aquele movimento que para um bloquinho subir, né, o outro tem que descer e a rodana tem que girar. Então, todos esses movimentos estão vinculados agora. Né? A subida, né, ele fala que o bloquinho 1 está caindo, que ele é o mais pesado. Então, para o bloquinho 1 cair, o 2 tem que subir e a rodana tem que girar. Então, agora eu tenho três movimentos vinculados. Né? O movimento de um bloquinho com o do outro e com o movimento de rotação da rodana. Então, a gente vai usar essas informações para determinar as propriedades do meu sistema, né, o que está acontecendo. Então, o que é dado de informação? Eu tenho as massas, eu tenho o raio, eu tenho um momento de inércia que não é dado, né? E aí fala que quando o sistema sai do repouso, o bloco M1 cai de 75 centímetros em 5 segundos com uma aceleração constante. Então, a primeira coisa é determinar qual é a aceleração dos blocos. Então, nesse caso aqui, a gente poderia esquecer, né, qualquer coisa com relação a torque e rotação. O que eu estou interessado é qual é a aceleração dos blocos. E o que eu sei aqui é o seguinte, se o bloco 1 ele desce de uma altura h, o bloco 2 tem que subir da mesma altura h, porque essa corda está conectada. Certo? Então, o que eu tenho é que o deslocamento do bloco 2 em módulo tem que ser igual ao deslocamento do bloco 1. Vetorialmente, essas coisas apontam em direções diferentes, né? Mas em módulo o deslocamento é o mesmo. Então, se o bloco 2 sobe h, o 1 desce h. E, portanto, as velocidades têm que ser iguais. Né? Se o 2 estivesse subindo mais rápido que o 1, a corda ficaria frouxa. Né? Imagina que o 2, de repente, sei lá, acelera para cima e o 1 não desceu tanto, a corda ficaria frouxa. Se o 1 desce mais rápido do que o 2, a corda esticaria. Então, para isso não acontecer, os dois têm que andar com a mesma velocidade em módulo, né? Na verdade, vetorialmente, essas velocidades apontam em direções opostas. Né? E, portanto, a aceleração, que é a variação da velocidade com relação ao tempo, também tem que ser igual. Né? Se as velocidades em módulo são iguais, a aceleração em módulo também vai ser igual. E o problema me diz que a aceleração é constante. A aceleração do bloquinho 1 é constante e ele cai 75 centímetros em 5 segundos. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é um problema de cinemática. Eu tenho um problema com aceleração constante e eu sei o quanto o bloquinho 1 cai em 5 segundos e eu quero determinar qual é a aceleração. Então, como essa aceleração é constante, se eu olhar para a coordenada y do bloquinho 1, isso tem que ser um y0 mais v10t menos at quadrado sobre 2. Porque eu sei que para o bloquinho 1, a aceleração está para baixo. Então, está contra o meu eixo y, então vou colocar com sinal negativo aqui. Então, se eu assumir que a posição inicial do bloquinho 1 é 0, o problema fala que ele sai do repouso, isso é 0 também. Então, eu tenho que a posição, ou a coordenada y do bloquinho, é simplesmente menos a t quadrado sobre 2. E aí o problema me diz que, depois de 5 segundos, o bloquinho desce 75 centímetros. Né? Se ele desceu 75 centímetros, né, e eu assumir que ele começa no 0, a coordenada y dele tem que ser menos 75 centímetros. Ou já vou converter para metros, né, tem que ser menos 0,75 metros.
Então, daqui a gente consegue determinar qual que é o tempo, certo? Eu tenho que menos 0,75 vai ser igual a menos A sobre 2, ou não determinar o tempo, desculpa, determinar a aceleração, né? O tempo a gente sabe é 5 segundos, né? Então, vai ser menos A sobre 2, tempo elevado ao quadrado. Então, daqui eu tenho que 0,75 é igual a 25 sobre 2A, né? Os sinais se cancelam, e, portanto, a minha aceleração em módulo vai ser 0,06 metros por segundo ao quadrado, né? Eu já converti o meu y em metros, então o resultado vai estar em metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração dos dois bloquinhos, em módulo, né? Uma vai estar para baixo, a outra vai estar para cima, vetorialmente, mas em módulo as duas têm essa aceleração. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é calcular qual que é a tensão na corda que suporta o bloquinho 1 e na corda que está ligada ao bloquinho 2. Né? Então, eu sei que eu vou ter uma tensão aqui, uma tensão aqui. Eu quero saber quanto que valem essas tensões. Tá? Então, se eu analisar, agora também tem nada a ver com rotações, é uma análise de forças, certo? Então, se eu analisar as forças que agem no bloquinho 1, eu tenho a tração na corda menos a peso. Isso vai me gerar uma aceleração que a gente acabou de determinar. Né? Então, se eu adotar, né, o meu eixo y para cima, eu vou ter T1 J chapéu menos M1G J chapéu igual a M1 vezes a aceleração. A aceleração eu sei que está para baixo, porque o bloquinho 1 está descendo. Então, isso aqui dá menos A J chapéu. E o A a gente acabou de calcular. 0,06 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui eu tenho que T1 menos M1G, J chapéu, é igual a menos M1A, J chapéu. Então, os dois vetores só têm componentes na direção Y, então eu comparo componente a componente. Eu tenho que T1 menos M1G vai ser menos M1A, e, portanto, T1 vai ser igual a M1G menos A. Eu tenho a massa, a gente calculou a aceleração, dá para calcular que essa tensão é aproximadamente 4,9 newtons. Para o bloco 2, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma análise, com duas pequenas diferenças. Então, para o bloco 2, bom, primeiro, obviamente, aqui a massa é M2, aqui eu tenho tensão 2, peso 2, só que agora o bloco 2 está subindo, então eu sei que a minha aceleração está para cima. Então, quando eu for escrever agora as equações de movimento, né, eu tenho T2 menos M2G na direção J chapéu, igual a M2 vezes a aceleração 2, mas a aceleração 2 está para cima agora. Né? Então, isso aqui vai ser a J chapéu. Então, quando eu comparar agora componente a componente, eu tenho T2 menos M2G igual a M2A. Então, nesse caso, a tensão 2 vai ser M2A mais G. Se eu fizer essa conta, eu tenho que isso vai ser aproximadamente 4,5 newtons. A gente já calculou o A, conhece o G, conhece a massa. Então, a gente vê que as tensões, de fato, são diferentes aqui. Né? Quando a gente não tinha né, a rodana girando, né, a gente via que a tensão era transmitida ao longo da corda. Certo? Agora não, agora as tensões são diferentes. Tá? Não são as mesmas tensões. E agora a gente tem, o último item, pede para a gente calcular a aceleração angular da rodana e seu momento de inércia. Então, o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem essas tensões diferentes, certo? Essas tensões diferentes, elas são transmitidas para a rodana através do atrito da corda com a rodana, né? Então, essa tensão T1 aqui vai ser sentida pela rodana aqui, e a T2 vai ser sentida aqui. Tá? Então, a corda do bloquinho 2 quer que a rodana gire para um lado, a corda do bloquinho 1 quer que a rodana gire para o outro.
Como essas tensões são diferentes, isso significa que uma tensão vai ganhar da outra, né? E vai, portanto, o torque resultante, né? Como a massa M1 é maior, o torque gerado pela T1 vai ganhar do torque gerado pela T2. E aí a minha rodana vai rodar para cá. Então, para eu calcular a aceleração angular, eu preciso saber qual que é o torque que está atuando nela. Tá? Então, vamos fazer essa análise. Então, eu tenho essas duas forças atuando na rodana. Né? Em modo, elas são T1 e T2, né? Mas em termos de sentido, elas apontam para baixo. Né? Então, é na verdade menos T1 e menos T2. Então, o meu torque resultante, a gente sabe que essas tensões, se elas querem girar para direções opostas, é a T1 que vai ganhar. Né? Então, eu tenho aqui que isso vai ser T1R menos T2R. Né? Essa análise aqui, de novo, eu estou pulando alguns passos, né? Mas o que a gente teria que fazer com cuidado, né, para calcular o torque? Lembrando sempre que torque é esse produto vetorial aqui, né, ponto de aplicação da força vezes força. Então, se eu quisesse analisar a T1, eu deveria escrever esse vetor aqui, R1, fazer o produto vetorial com essa força que eu estou chamando de menos T1. É T1 em módulo, mas aponta para baixo. Então, eu teria que fazer esse produto vetorial, mas esse caso aqui a gente já viu diversas vezes, né? Os dois vetores formam um ângulo de 90 graus, então o seno deles é 1. Então, se eu calculasse o módulo desse torque, seria módulo desse vetor RF, módulo da força F, seno do ângulo entre eles. Nesse caso aqui, o seno é 1, porque o ângulo é 90 graus. O módulo de RF, de novo, é o raio do cilindro, então é Rzão, e a força em módulo é T1. Tá? Então, eu vou pular essas etapas e já escrever logo o meu torque como T1R. Eu sei que se eu fizer a mesma coisa para o T2, eu vou ter algo análogo, mas apontando na direção oposta, porque o torque do T2 quer girar na direção oposta do torque gerado pelo T1. Tá? Então, no final das contas, o meu torque resultante vai ser T1 menos T2 vezes R. E eu sei que isso tem que ser igual a I vezes alfa. Tá? Isso é o que a gente sabe. Só que a gente não sabe quem vale I. Né? E quem vale alfa. E quanto vale alfa. Né? Então, quanto vale I, quanto vale alfa, a gente não sabe. O torque resultante a gente até sabe calcular, porque a gente já calculou essas trações e a gente sabe qual é o raio do cilindro. Mas o lado direito a gente não sabe. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que os movimentos são vinculados. Né? Então, de novo, para o meu bloquinho 1 descer, o 2 tem que subir e a rodana tem que girar. É o mesmo argumento que a gente fez no caso do ioiô e no caso da pessoa puxando o bloquinho. Né? Então, né, se a gente aplicar os mesmos argumentos que a gente aplicou antes, a gente vai ver que a aceleração angular da rodana tem que ser igual à aceleração dos bloquinhos dividido pelo raio da rodana. Né? Então, de novo, né, só muito rapidamente, como é que seria o argumento? Bom, o meu bloquinho, em um intervalo de tempo ΔT, pequenininho, ele desceu de um dy. Para ele ter descido de um dy, a rodana tem que ter desenrolado ou rolado essa corda de um Δθ. Né? E R Δθ tem que ser igual a dy. Então, eu tenho que a velocidade angular da rodana tem que ser igual à velocidade do bloquinho. E, portanto, a aceleração da rodana tem que ser igual à aceleração do bloquinho dividido por R. Eu esqueci de dividir por R. Esse fator 1 sobre R. Tá? Então, eu sei isso daqui. Né? Como a corda não está deslizando, eu sei eu sei que esses três movimentos estão vinculados, né? A subida do bloquinho 2, descida do bloquinho 1 e o giro da rodana, estão vinculados dessa maneira. E a aceleração a gente calculou, o raio a gente tem. Então, se eu dividir as duas coisas, eu vou chegar em 1,2 radianos por segundo ao quadrado. Então, na verdade, a aceleração angular eu consigo determinar olhando para esses vínculos. Eu nem preciso usar a expressão torque igual a I alfa.
Só que agora que eu tenho essa expressão e eu consigo calcular o torque e eu sei qual é a aceleração angular, eu consigo determinar o momento de inércia desse cilindro. Tá? Então, eu tenho que o momento de inércia vai ser o torque resultante sobre a aceleração angular, que vai ser T1 menos T2R dividido por alfa. Se eu fizer essa conta, né, eu já calculei alfa, já calculei T1, T2, eu consigo calcular está aproximadamente 0,014 em SI, né, lembrando que o momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado, então tem que ser quilômetros ao quadrado. Então, o que é interessante nesse problema? Né? Imagina que agora a gente tem uma aplicação real. Imagina que eu sei quem são essas massas, tá? E aí eu penduro elas nesse cilindro e deixo o sistema rodar. Né? Então, eu coloco as duas lá, solto e eu marco quanto tempo leva para um cilindro ou um bloquinho descer. Né? Sei lá, né? Quanto que ele desceu em 5 segundos, que foi o que o problema me dá. Só com essa informação, a massa dos bloquinhos e o raio do meu cilindro, eu consigo determinar qual é o momento de inércia. Né? Então, eu posso ter um objeto bem, né, eu posso ter um cilindro, sei lá, com um formato qualquer, uma massa qualquer, eu consigo medir o momento de inércia medindo quanto que esse bloquinho cai em um determinado intervalo de tempo. Tá? Que é uma medida mais simples do que a gente medir o momento de inércia. Né? Então, essa é uma maneira da gente medir o momento de inércia de um cilindro, por exemplo. Chegar nesse resultado. Tá? Então, a gente vê que, né, usando essas informações, a gente consegue medir o momento de inércia, a gente nem precisa calcular ele. Tá bom? E esse é um exemplo interessante, porque eu tenho todos esses movimentos vinculados, né? A subida de um bloquinho, a descida do outro e a rotação do meu cilindro. Tá bom? Então, por essa aula, né, eram esses problemas que eu queria discutir. Vão ter, né, esse tipo de raciocínio, ele aparece em diversas situações, né, mais complicadas, mais simples. Então, é bom sempre a gente entender bem de onde que vem esses vínculos e como é que a gente escreve corretamente esses vínculos. Tá bom? Bom, então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.